Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, Adriano Postai, mais um trabalhador aqui da Casa Espírita Candeia de Maria, para hoje falarmos novamente desse evangelho maravilhoso do Mestre Jesus, onde realmente traz aí algumas coisas muito importantes, né? A gente sempre fala de filosofia de vida dentro dessa doutrina maravilhosa, então para que a gente realmente tenha o pé firme dentro da religião do nosso Mestre Jesus e dos seus conceitos. Então hoje, né, que a gente estiver passando por algum trabalho, né, ou esteja procurando algum remédio, né, seja ele do corpo físico ou do corpo espiritual, que coloque a sua água então nesse momento em cima da sua mesa, né, enquanto ouve essa explanação do Evangelho, sua garrafinha, e mentalize o seu mentor, mentalize a nossa casa, Candeia de Maria, que com o auxílio da espiritualidade que sempre nos rege, né, que sempre nos orienta, essa água será então preparada para o que você tem necessidade nesse momento. Então hoje a nossa explanação é do capítulo 5, onde fala bem-aventurados os aflitos. E aqui eu quero basear e falar um pouquinho sobre as causas atuais das aflições, porque a gente às vezes vê muitas reclamações, né, de por que a gente sofre tanto, né, porque o que será que eu fiz? A gente resmunga, a gente lamenta, né, e a gente não entende de onde pode estar vindo todas essas causas, né? Quando se fala de causas atuais das aflições, o livro o do Evangelho nos traz o seguinte: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, elas provêm ou promanam de duas fontes bem diferentes. O que importa nós distinguirmos, né? Uma tem a sua causa na vida presente, outras fora dessa vida, né? Então ela vem aqui trazendo para nós uma lei de causa e efeito, que a gente já estudou em vários momentos. Quem não estudou ainda pode procurar dentro do Evangelho, o Livro dos Espíritos, né? A gente já fez várias pesquisas sobre isso também, para que nos tragam realmente um conforto, né? E se a gente for buscar a origem dos males terrestres, reconheceremos então que muitos são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Então não é culpa de uma terceira pessoa, né? Não é culpa de Deus, não é culpa do Mestre Jesus, é minha. É o caráter da conduta moral que eu tenho enquanto encarnado. Então, quantos homens caem por sua própria culpa? Meus irmãos, aqui vem falando, quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição. Então a gente achar que o mundo nos deve isso, nos deve aquilo. Não, é cuidar daquilo que eu devo para comigo mesmo. Então é minha imprevidência, é que eu não cuido, eu não tenho tutela sobre aquilo. Quantos se arruinam por falta de ordem, perseverança, pelo mal proceder, ou por não ter sabido limitar os seus desejos. Então a gente cai nas vicissitudes da vida e acaba tendo que colher isso, né? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma, né? Então aquilo era bom para mim, era bom para alguém que estava envolvido naquela união, naquela tomada de decisão. Mais uma vez, a doutrina espírita nos trazendo o nosso livre-arbítrio como causa das aflições futuras e presentes. Então, quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperância ou dos excessos de todo gênero, né? Então a gente vive uma vida inteira para ter, a gente acaba esquecendo de ser. A gente vive uma vida inteira para conquistar algo, para trabalhar, para ter posses, e a gente acaba de viver aquilo que a gente tem. A gente perde a oportunidade de busca, a gente perde a oportunidade de fazer bem para o meu corpo físico, porque eu vou me exercitar e vou viver uma vida sedentária. Ou eu perco a oportunidade de fazer algo espiritualmente bom, ser proveniente de atitudes boas de caridade, levar alguma coisa para o meu espírito. E eu não, eu prefiro ser egoísta, não dividir, ter mais posse. E quando a gente vê, a gente acabou com a nossa matéria física, aqui, o nosso corpo, e não aproveitou as oportunidades de fazer bem para o nosso espírito. E na próxima reencarnação,
pagaremos isso mais uma vez. Então, quais são as diferenças quando a gente fala de mundos de provas e expiações? Provas são escolhas, são escolhidas. Às vezes até a gente tem parte, né, nesse planejamento de eu quero passar por essa prova, eu escolho. E quando é uma expiação, ela é imposta, eu sou obrigado a passar por ela, né? Caso eu tenha, às vezes, durante o percurso da minha encarnação, melhorias naquela expiação, pode ser abrandadas, né? Então, quando a gente fala que a nossa Terra é um exemplo de mundo expiatório, cujas nossas características comuns é servir para resgatar as culpas dos espíritos rebeldes. Então, o Santo Agostinho traz para nós ainda assim, exilados aqui, esses espíritos têm que lutar contra a perversidade dos homens e os rigores da natureza. Trabalho duplo e difícil que desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. Então, olha só, Santo Agostinho trazendo para a gente um pensamento tão bonito, né, dizendo que realmente estamos presos aqui, né, estamos amarrados ao corpo físico para que a gente realmente segure o nosso impulso, a nossa intemperância, e a partir desse momento a gente conseguir realmente entregar novos resultados, né? Então, quando a gente fala dessas causas de aflições, né, a gente aqui falando das futuras, né, ou das atuais, causas das aflições, elas têm dois motivos, duas causas, a da vida presente e das vidas passadas. Da vida presente é o seguinte, se eu não cuidar do meu corpo físico na minha vida futura, né, daqui 10, 15 anos, eu vou colher o prejuízo daquilo que eu não cuidei. Se eu tiver imprevidência financeira, eu vou passar necessidade financeira. Se eu tiver imprevidência com o meu corpo físico, eu passarei dificuldades com doenças. Por quê? Causas das aflições, porque eu não cuidei da minha vida presente. Eu não estou preocupado com o que será de mim lá na frente. E de vidas passadas foi algo que eu não fiz direito nessa encarnação inteira, e quando eu volto, eu pago novamente, né? Ela pode vir como prova ou como expiação para a gente, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho dessa imprevidência, né? De não cuidar das causas de aflições do presente que tem causas lá no nosso futuro. Quantos pais são infelizes com os seus filhos? A gente vê isso acontecer muito forte, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Então Deus nos dá a chance de cuidar das crianças até um determinado ponto em que os espíritos ainda não estão totalmente acoplados ao corpo físico, e ali é o momento em que ele não se acha ainda dono de si. Então é o momento em que os pais tenham por regra, né, por tarefa, podar as más tendências dos filhos. Né? Isso não é ser ruim, isso é impor limites, é demonstrar o que é vida corporal, demonstrar o que é vida espiritual, né? Entendendo através da prática, do bem. Então, por fraqueza ou por indiferença, não deixam que ele se desenvolva os germes do orgulho, do egoísmo e de toda a vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admite-se que afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão dos filhos. Muitas vezes, ingratidões essas que a gente colhe porque a gente não teve a vontade, né, ou não tivemos a força ou inteligência específica para combater as más tendências daquele espírito que está sobre a nossa tutela. Então aqui vai mais uma ideia de que como que uma causa de aflições futura pode vir do presente. Se eu não fizer agora, no futuro eu vou acabar colhendo essa imprevidência toda que eu tive com esse espírito que estava sobre a minha tutela. Aquele que há de o homem responsabilizar por todas as aflições, senão a si mesmo, quem que a gente vai culpar? Daí o pai vai poder chegar aqui e culpar o filho? Mas quando ele era criança, você deu toda a liberdade necessária para esse espírito. Você não podou as más impressões, você não cortou aquilo que fazia mal do convívio. E hoje não tem como cobrar somente daquele espírito. Pai e mãe estão envolvidos nesse espírito também, ou quem está na criação desse espírito. O homem, pois, em grande número de casos, é sempre o causador dos seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência divina,
a má fortuna, que eu não tenho sorte, a má estrela, ao passo que a má estrela apenas é a conduta, né? A sua conduta, a nossa conduta. Porque quando a gente não faz por nós, não adianta cobrar da sorte, da divindade, dizer, ah, meu Deus, os meus espíritos me abandonaram, meu anjo da guarda nem olha mais para mim, deve estar com outra pessoa. É porque a gente ainda vai resignar-se um dia e dizer, não, eu fui o culpado, eu tenho parte nessa história. Não é acusar um terceiro, uma outra pessoa ou um espírito. Né? Os males dessa natureza fornecem um notável contingente à soma das vicissitudes da vida. Então, quando a gente deixa cair em regra aquilo que não é bom, se tornam vicissitudes. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Hoje a gente vê, né, as leis divinas, as leis de Deus, onde fala da moral, né, onde fala da justiça, amor e caridade, onde fala da lei em sociedade. Tudo isso são regras de conduta do nosso Mestre Jesus, de Deus, para que os homens vivam em sociedade. Então ali cada um tem a sua responsabilidade. Eu não vou jogar a responsabilidade no vizinho ou no próximo, ou na minha esposa, ou no meu marido, né, ou no meu filho. Se eu não fiz, eu tenho que assumir. Então quando a gente fala da vida presente, né, para a gente esclarecer um pouquinho, ó, remontem ao passado, né, fazendo o quê? Um passo a passo, a origem dos males que os torturam e verifique-se. As mais das vezes não pode dizer, se eu houvesse feito diferente ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Quantos de nós pensamos isso? Ai, se eu não tivesse ido por esse caminho. Ai, se eu tivesse estudado mais. Ai, se eu tivesse feito isso com a minha mãezinha, com o meu paizinho, com os meus filhos, eu teria colhido algo diferente. Aqui vem mais uma vez a do Evangelho, né, da parte lá da semeadura, né? Então o homem sai livre a semear. Qual que foi o meu solo? O que caiu da palavra de Jesus no meu coração? Né? O que Deus impregnou na minha moral? Será que o meu solo vai frutificar 100 vezes, 60 vezes, 70 vezes, 30 vezes? Ou simplesmente é um solo pedregoso que daqui a pouco o pássaro, quando passa, já leva a semente no seu voo e nada da palavra do Mestre Jesus ficou em mim. Então, ou seja, nós mesmos damos causas a muitas das nossas aflições apenas com as nossas escolhas equivocadas. Então, antes de tomar uma decisão, leve para a nossa razão. Depois da nossa razão, escute o seu anjo da guarda. Escute aquele que está sempre nos dizendo qual caminho tomar, né? Por sinal, muitas vezes a gente faz coisas sem escutar a voz da razão, na impulsividade. E ali a gente acaba usando o livre-arbítrio e fazendo escolhas com má tendência, né? A lei humana ainda vai trazer que ela vai punir certas coisas que a gente faz. Então pode o condenado reconhecer que sofre a consequência do mal que fez. Beleza. Leis humanas, não vou roubar, senão vou ser preso. Mas a lei não atinge nem pode atingir todas as nossas faltas, porque se não foi descoberto quem fez, ela não vai atingir. Já quando incide especialmente sobre o que trazem prejuízo à sociedade, não sobre os que as prejudicam e as cometem. Então, quando se fala de leis humanas, ainda se não for descoberto, tudo certo, vai para frente, né? A gente subentende, não prejudicou ninguém, vamos dar mais uma chance, é assim que funciona. Já na lei de Deus, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração à sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Então é aquele momento em que eu digo, ninguém está vendo, né? Costumo falar muito nos nossos encontros quinta-feira de ESD, né, que a gente participa aqui na casa, dizer para os nossos amigos, né, colegas, irmãos que estão com a gente, dizer, aqui a gente pode fingir que não viu, aqui a gente pode, na terra, né, e no nosso convívio social, no nosso trabalho, nossa família, pode fingir que não aconteceu, pode desculpar, mas lá no mundo espiritual a gente não esconde quem a gente é realmente, né? Então, como a beleza dessas lindas flores, né, que a gente tem então esse espírito lindo, né, bonito, amoroso, caridoso, que realmente
traga luz para o ambiente onde a gente se encontra. Lá no mundo espiritual a gente não vai fingir que é uma pessoa e vai fazer diferente lá. Lá todos os pensamentos, todas as comunicações, quem eu realmente sou aparece. Então é traçar, né, metas para que a gente consiga evoluir aqui enquanto encarnado, para que a gente não venha com aflições futuras de próximas vidas, tá? Então o que é uma aflição? É um resgate do passado, a gente pode trazer para uma oportunidade e depois repensar o futuro, como essa linda flor, né? Então ela tem todo entusiasmo, toda a vitalidade dela, e trazendo isso para alegrar onde a gente está, através de uma oportunidade de ser, esquecer um pouquinho do ter. Então uma nova encarnação, meu povo, é sempre a oportunidade única para a conquista de novos aprendizados e para o resgate dos nossos débitos. Isso está lá no livro Corações em Busca da Paz, do mentor de Tiago, né? o Lúcius, né? Traz pra gente. Olha que coisa mais linda. A nova encarnação é uma oportunidade única, porque quando a gente fala de única é que passou, estou usando, acabou, vou para uma próxima, né? Então quando a gente fala das nossas pequenas coisas, como as grandes, o homem sempre pode ser punido por aquilo que pecou. A gente fala muito, né, da doutrina espírita do amor e da caridade, né? Sem caridade não há salvação, mas às vezes não é só porque eu não fiz a caridade, é de todo o bem que eu deixei de fazer eu serei cobrado também, porque às vezes aquele bem que não me custaria nada pode desenvolver várias pessoas, né? Então os sofrimentos que decorrem das minhas vicissitudes são uma advertência de que procedeu mal. Então se eu fiz mal para o meu corpo, eu vou cobrar lá na frente. Hoje eu estou sofrendo de uma doença, mas se eu tivesse cuidado com 20, com 30 anos, hoje com 40 e poucos eu não estaria sofrendo, imagina com 60. Então faz sentir a diferença entre o homem de bem e o mal, e também a necessidade que a gente tem para buscar isso para o nosso futuro, evitar o que originou a fonte de amarguras. Então hoje, né, eu sei que não posso fazer tal coisa porque fará mal para mim no futuro. Então é entender que esse motivo tem que ser cessado para que a gente fique confiante de um melhor futuro, de um melhor presente, né? Então quando a gente fala que a impunidade, né, pode retardar o nosso avanço também, consequentemente a nossa felicidade futura. Então imagina se a lei de Deus fosse igual à lei dos humanos. Se não vi, tá tudo certo. Né, isso faria com que a gente retardasse no nosso progresso evolutivo, né, tanto espiritual e também enquanto encarnados, né? Então quando a gente busca um tempo a mais de vida, uma pessoa com mais experiência, os nossos avós, os nossos próximos, a gente vê, né, meu filho, quando tu chegar na idade que eu tô, tu vai repensar a tua vida, tu vai fazer alguma coisa diferente daquilo, né? Tu teria feito algo de forma diferente. Então essa é a ideia, né, de a gente pesquisar um pouquinho, estudar esse evangelho maravilhoso, essa filosofia de vida que é a doutrina espírita, para que a gente faça coisas diferentes agora, para que a gente colha coisas boas no futuro, né? A colheita, eu faço o que eu quero na minha colheita, a semente que eu vou plantar na terra, a terra que eu sou para receber a semente da palavra de Deus, do Mestre Jesus, é por minha conta e risco, só que lá na frente é compulsório, o que eu plantei eu vou colher. Se eu plantar amor, eu vou receber amor. Se eu plantar ódio, eu vou receber ódio. Se eu plantar caridade, ser caridoso, eu receberei caridade quando necessário. E essa caridade não é financeira, essa caridade é uma palavra, é um conforto, é um ombro, é uma pessoa que te apoia naquele momento que você precisa, né? E para a gente chegar agora no fim dessa reflexão, desse momento com a espiritualidade, né, que a paz reine na casa de cada um de vocês, ainda é a oração proferida por Lúcius, né, mentor de Tiago, lá no capítulo 3, Corações em busca de paz, abre aspas para ele, que as provas sejam suficientes para o aprendizado necessário e também o resgate, ainda que parcial, dos débitos contraídos, mas que o fardo não seja demasiadamente pesado, de forma a lhes comprometer o sucesso da empreitada. Olha que coisa mais linda! Que a gente realmente tenha o peso do fardo, que ele não seja pesado demais para que a gente não fique comprometido naquilo e não seja alcançado o objetivo. Abre aspas novamente, ele fala, as provas e as oportunidades
tem que ser do tamanho da capacidade da pessoa. Se forem menores, muito tempo será desperdiçado e a conquista, ainda que venha, será menor do que se poderia conseguir. Contudo, se o planejamento prever provas e oportunidades muito acima da capacidade da pessoa, ele correrá o risco de sucumbir. E aí não se obtém nem o muito que se previu, nem o pouco que poderia. Assim, um programa de vida tem que precisar a medida da capacidade socio-moral e intelectiva do ser reencarnante. Olha que oração linda, né? Que pensamento proferida por Lúcio, né? Mentor de Tiago, lá no capítulo 3. Então, quando a gente realmente, né, o livro Coração em Busca de Paz, então quando a gente realmente sabe aquilo que a gente tem que fazer, quando a gente realmente entende o que quer, coloque a sua cruz no ombro e me siga, é entender que eu vou ter as minhas vicissitudes, eu vou ter os meus problemas. E assim a gente se torna muito melhor, muito mais radiante. E as nossas aflições serão menores. Então que a paz do Senhor esteja convosco, né? E que essa semana seja abençoada e que possamos então levar esse evangelho maravilhoso a todos os lares. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.